Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe um filme que, sinceramente, é uma daquelas obras que você assiste e pensa: como alguém teve coragem de fazer isso? Mas ao mesmo tempo você não consegue parar de assistir. Estou falando de Todo Mundo em Pânico 2, lançado em 2001, uma sequência que pegou toda aquela loucura do primeiro filme e decidiu aumentar o nível do absurdo até o limite. E antes de começar, já deixa aquele like, porque hoje a gente vai falar de um filme que mistura terror, comédia, paródia e aquele humor completamente sem filtro que marcou o começo dos anos 2000. E claro, vou comentar minhas cenas favoritas, algumas curiosidades e também minha opinião sincera sobre se esse filme ainda funciona depois de tantos anos. Todo Mundo em Pânico 2 é um daqueles filmes que não quer ser levado a sério nem por um segundo. Ele não está tentando criar uma história profunda, não está tentando assustar de verdade, e muito menos seguir as regras normais de uma narrativa. A ideia aqui é pegar filmes famosos de terror, principalmente aqueles que fizeram sucesso na época, e transformar tudo em uma grande bagunça proposital. O começo já deixa claro qual é a proposta. A gente entra em uma mansão antiga, aquele cenário clássico de filme de terror, onde você já sabe que algo errado vai acontecer. É aquele tipo de lugar que na vida real você olha e pensa: eu não entro aí nem pagando. Mas nos filmes sempre tem alguém que entra, porque aparentemente ninguém em filme de terror sabe que uma casa abandonada no meio do nada nunca traz coisa boa. E logo de cara, o filme já mostra que vai brincar com um dos maiores clássicos do terror. A cena inicial é uma referência muito clara aos filmes de possessão demoníaca. Só que, em vez de seguir aquele clima pesado e assustador, ele pega toda aquela tensão e transforma em uma situação completamente ridícula. Essa é a maior característica de Todo Mundo em Pânico 2. Ele pega uma cena que deveria causar medo e transforma em algo tão absurdo que você fica sem saber se ri ou se pergunta: por que eu estou vendo isso? E é justamente aí que entra o charme do filme. Ele entende que o público já conhece essas histórias. Todo mundo já viu aquela cena onde o padre chega, tenta expulsar o demônio, faz aquele ritual dramático e a situação fica cada vez pior. Então o filme simplesmente pega essa expectativa e joga pela janela. Na minha opinião, esse tipo de humor funcionava muito bem naquela época, porque o público estava muito familiarizado com esses filmes. As pessoas iam ao cinema já sabendo das referências. Era uma época onde filmes como O Exorcista, Pânico e outros sucessos do terror estavam muito presentes na cultura popular. Então a piada não era só a cena em si, era reconhecer de onde ela veio. E isso é algo que eu acho muito interessante em Todo Mundo em Pânico 2. Ele depende muito da memória do público. Se você conhece os filmes que ele está zoando, você aproveita muito mais. Depois desse começo completamente caótico, a história muda para um ambiente universitário. E aqui começa a principal aventura do filme. Temos um grupo de estudantes que acaba sendo levado para uma mansão misteriosa como parte de uma experiência. E claro, ninguém ali parece perceber que essa é exatamente a pior ideia possível. Porque vamos combinar. Quando um professor fala: vamos passar um tempo em uma mansão antiga e misteriosa, o correto seria todo mundo responder: não, obrigado. Mas em filmes de terror, os personagens sempre aceitam. A mansão funciona como aquele cenário clássico, onde o filme consegue criar várias situações absurdas. Ela tem todos os elementos que você espera: quartos estranhos, objetos antigos, segredos escondidos e uma sensação constante de que alguma coisa está observando. Mas em vez de usar isso para criar medo, o filme usa cada elemento para fazer uma piada. Tem momentos em que você percebe claramente que o objetivo não é construir suspense, mas brincar com a fórmula. O filme sabe que você já sabe o que vai acontecer, então ele exagera tudo. E falando dos personagens, uma coisa que chama a atenção é que praticamente ninguém ali é normal. Todo mundo tem algum comportamento estranho, alguma reação exagerada, ou alguma característica feita para criar uma piada. Isso é muito comum nas comédias desse estilo. Os personagens não existem exatamente para serem realistas. Eles existem para colocar a situação no máximo do absurdo. E tem um personagem que sempre chama a atenção, o cuidador da mansão. Ele tem aquela energia de personagem de filme antigo, aquele sujeito que parece esconder alguma coisa. Só que aqui, em vez de ser apenas assustador,
ele vira uma fonte constante de momentos estranhos. O filme também brinca bastante com aquela ideia de o animal sabe mais que os humanos. A presença do papagaio é uma das coisas mais aleatórias e engraçadas, porque ele basicamente quebra toda a expectativa. Em um filme sério, um papagaio falando seria usado como uma pista misteriosa. Aqui ele simplesmente existe para causar confusão. E essa é uma coisa que eu gosto nesse tipo de comédia. Ela não tem medo de ser boba. Hoje em dia, muitos filmes tentam justificar tudo, explicar tudo, fazer cada detalhe ter uma razão. Todo Mundo em Pânico 2 simplesmente fala: e se colocarmos isso aqui porque é engraçado? E algumas vezes funciona. Claro, nem todas as piadas envelheceram perfeitamente. Esse é um ponto importante. O humor do começo dos anos 2000 era bem diferente do humor atual. Algumas coisas que eram aceitas naquela época podem parecer exageradas ou datadas hoje. Mas, ao mesmo tempo, o filme tem uma energia muito própria. Ele não tenta fingir que é algo que não é. Ele é uma paródia sem vergonha. Uma coisa que eu sempre observo quando assisto filmes antigos é como eles representam o momento em que foram feitos. Todo Mundo em Pânico 2 é praticamente uma fotografia do humor daquela época. Ele mostra um período onde as comédias estavam apostando muito nesse estilo mais exagerado, mais físico, mais absurdo. E por isso ele tem um valor nostálgico para muita gente. Mesmo que você não ache todas as piadas engraçadas, é difícil negar que o filme tem personalidade. A partir daqui, a mansão começa a revelar seus segredos. Os personagens começam a perceber que tem alguma coisa muito errada naquele lugar. E como sempre acontece nesses filmes, a curiosidade fala mais alto. Eles encontram pistas, descobrem coisas escondidas e começam a entender que aquele lugar tem uma história bem mais complicada do que parecia. E é nesse momento que o filme começa a misturar mais elementos de terror com comédia. Uma das melhores coisas dessas cenas é como ele brinca com os clichês. Normalmente, em um filme de terror, quando alguém encontra uma notícia antiga ou uma pista sobre uma morte misteriosa, aquilo seria tratado como um momento sério. Aqui, a reação é completamente diferente. O filme pega aquele momento de investigação e transforma em uma situação desconfortável e engraçada. E é exatamente isso que faz Todo Mundo em Pânico 2 ser diferente de uma simples paródia. Ele não só copia as cenas, ele entende como elas funcionam e muda o tom. No final das contas, esse filme não quer ser lembrado como um grande terror ou uma grande história. Ele quer ser lembrado como aquela sessão onde você desligou o cérebro por 1 hora e meia e simplesmente entrou na loucura. E até hoje, quando alguém fala de comédias absurdas dos anos 2000, Todo Mundo em Pânico 2 ainda aparece na conversa. Porque, gostando ou não, ele marcou uma geração. E a partir daqui, a coisa vai ficar ainda mais estranha, porque essa mansão ainda guarda muitos segredos, e os personagens estão prestes a descobrir que talvez o maior perigo não seja o fantasma. Talvez seja a própria falta de inteligência deles. E continuando essa viagem completamente sem noção por Todo Mundo em Pânico 2, a gente chega naquela parte em que o filme começa a mostrar de verdade qual é o tamanho da confusão em que esses personagens se meteram. Porque até então, eles estavam naquela fase clássica de filme de terror, onde todo mundo percebe que existe algo estranho, mas sempre tenta fingir que está tudo normal. E vamos falar a verdade, essa é uma das coisas mais engraçadas nesses filmes. O personagem vê uma porta abrindo sozinha, escuta barulhos no corredor, encontra alguma coisa assustadora e mesmo assim decide continuar investigando. Na vida real, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso já teria chamado um táxi e ido embora. Mas no cinema não. No cinema a pessoa pensa: vou entrar nesse quarto escuro onde claramente tem alguma coisa perigosa. E Todo Mundo em Pânico 2 usa muito essa ideia para criar humor. A mansão começa a parecer cada vez mais viva. Não é só um lugar abandonado, parece que ela tem vontade própria. Só que o filme pega essa atmosfera de terror e transforma tudo em uma grande piada visual. Tem aquela sensação de que o roteiro está olhando para os filmes assustadores e falando: nós sabemos exatamente o que vocês esperam que aconteça agora. E aí ele faz o contrário. Esse é o grande jogo do filme. Ele pega o suspense que você conhece e quebra a expectativa. Um dos pontos mais interessantes é como a relação entre os personagens vai mudando.
No começo, eles parecem apenas estudantes em uma experiência estranha, mas conforme as coisas ficam mais bizarras, cada um começa a mostrar seu lado mais exagerado. E esse é um padrão em filmes desse estilo. Os personagens não ficam assustados de uma maneira normal, eles ficam assustados de uma maneira completamente absurda. A reação deles ao perigo muitas vezes é mais engraçada do que o próprio perigo. E aí entra uma das grandes forças da franquia Todo Mundo em Pânico. Os personagens são praticamente caricaturas. Eles não existem para você pensar, eu me identifico com essa pessoa. Eles existem para você olhar e falar, não acredito que esse ser humano fez isso. E funciona porque a comédia nasce justamente desse exagero. A personagem Beck, por exemplo, acaba tendo um papel importante nessa história. Ela é uma das pessoas que mais percebe que existe alguma coisa errada naquele lugar. Enquanto alguns personagens continuam tratando tudo como uma situação comum, ela começa a juntar as peças. E isso cria aquele contraste clássico. Tem a pessoa que está tentando sobreviver, e tem as pessoas ao redor dela que parecem não entender a gravidade da situação. E uma coisa que eu gosto nesse filme é que ele não perde tempo tentando criar uma protagonista perfeita. Ela não é aquela personagem de terror que sempre sabe exatamente o que fazer. Ela também erra, se desespera e toma decisões questionáveis. Ou seja, ela parece mais humana dentro daquele universo completamente maluco. Outro personagem que chama a atenção é o Matt. A dinâmica dele com Beck funciona porque eles acabam sendo uma dupla dentro desse caos. Eles tentam investigar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo são duas pessoas completamente despreparadas para lidar com uma casa assombrada. E essa é a graça. Eles não são especialistas em fantasmas. Eles são apenas pessoas comuns que acabaram entrando no lugar errado. A partir daí, o filme começa a brincar com várias situações clássicas de terror. Tem um momento em que alguém escuta um barulho estranho e vai verificar. Tem um momento em que alguém fica sozinho. Tem um momento em que todo mundo percebe que talvez aquela ideia tenha sido péssima. Só que em vez de transformar isso em medo, ele transforma em comédia. E falando sobre a direção, uma coisa interessante é que Todo Mundo em Pânico 2 entende muito bem o ritmo de uma paródia. Ele não fica preso em uma única piada por muito tempo. As cenas mudam rapidamente, sempre tentando entregar uma nova situação absurda. Esse ritmo combina muito com o estilo do filme. É uma comédia que parece estar correndo o tempo inteiro, às vezes até demais. Porque uma das críticas que algumas pessoas fazem é justamente essa. Algumas piadas passam tão rápido que você mal consegue processar antes de outra acontecer. Mas para outras pessoas, isso é exatamente o que deixa o filme divertido. É como uma sequência de ideias aleatórias. E uma coisa que eu acho curiosa é que, mesmo sendo uma comédia, o filme conhece muito bem os filmes que está parodiando. Para fazer uma boa paródia, você precisa entender o original. Não basta colocar uma pessoa fazendo careta. Você precisa saber qual é a cena, qual é o momento, qual é a expectativa do público. E Todo Mundo em Pânico 2 faz isso. Ele brinca com a linguagem dos filmes de terror. Ele sabe que uma porta rangendo lentamente já cria tensão. Então ele usa essa tensão para fazer uma piada. Ele sabe que uma música assustadora deixa qualquer cena mais dramática. Então ele exagera isso até ficar ridículo. Ele pega todos esses elementos e transforma em ferramentas de humor. Agora, uma coisa que também precisa ser comentada é o tipo de humor. Esse filme tem um humor bem específico. Ele é muito baseado em exagero, situações desconfortáveis e quebra de expectativa. Então é aquele tipo de filme que algumas pessoas amam e outras pessoas simplesmente não conseguem entrar na proposta. Não é uma comédia para todo mundo, mas se você gosta desse estilo mais caótico, ele entrega exatamente o que promete. Ele não tenta ser elegante, ele não tenta ser inteligente no sentido tradicional. Ele quer ser uma bagunça divertida. E eu acho que essa é a melhor forma de assistir, porque se você entrar esperando uma história séria, vai se decepcionar. Agora, se você entrar sabendo que é uma paródia completamente exagerada, a experiência muda. Você começa a perceber as referências, os detalhes e as pequenas brincadeiras escondidas. E falando em detalhes, uma das coisas legais é perceber como o filme usa personagens secundários para criar momentos memoráveis. Às vezes não é o personagem principal que entrega a cena mais engraçada. Às vezes é alguém que aparece por poucos minutos
e faz alguma coisa completamente absurda. Esse tipo de humor era muito comum naquela época. Os filmes tinham muito essa ideia de vamos colocar essa cena porque é engraçada, e depois seguimos. Hoje, muitos roteiros são mais preocupados em amarrar tudo. Aqui não. Aqui o caos faz parte da identidade. Conforme a noite avança dentro da mansão, os personagens começam a perceber que realmente existe algo sobrenatural acontecendo. E é aí que o filme começa a entrar ainda mais no território das paródias de terror. A ameaça começa a ficar mais clara. A presença do fantasma deixa de ser apenas uma possibilidade. E o mais engraçado é que, mesmo diante de uma situação completamente impossível, os personagens continuam tendo reações muito humanas. Eles discutem, se confundem e tomam decisões ruins. Basicamente, eles estão lutando contra um espírito maligno, mas o maior inimigo deles continua sendo a própria falta de noção. E talvez essa seja a maior piada do filme. O fantasma é assustador, a mansão é assustadora, mas essas pessoas conseguem transformar qualquer situação em um desastre. E é isso que faz a gente continuar assistindo, porque você quer ver até onde essa loucura vai chegar. Você quer descobrir qual vai ser a próxima situação absurda. E pode ter certeza, o filme ainda guarda muita coisa. A partir daqui, a história começa a acelerar cada vez mais. Os segredos da mansão começam a aparecer, e os personagens vão perceber que enfrentar um fantasma talvez seja muito mais complicado do que eles imaginavam. E no próximo trecho, a gente vai falar das cenas mais exageradas, das melhores piadas, e de como o filme consegue transformar momentos que deveriam ser assustadores em puro caos. E a nossa jornada por Todo Mundo em Pânico 2 continua. E agora a gente começa a entrar naquela parte onde o filme realmente abraça o caos. Porque até aqui, a história estava construindo aquele clima de mistério, apresentando a mansão, mostrando que tinha algo errado naquele lugar. Mas agora o filme começa a dizer: ok, chega de fingir que isso é um terror normal. E é exatamente nesse momento que ele fica mais fiel ao próprio estilo. Uma coisa que eu sempre achei interessante nesse tipo de filme é que ele não está tentando criar medo. Ele está brincando com o fato de que a gente já conhece todos os truques do terror. A gente já sabe quando uma música vai subir, quando uma porta vai abrir sozinha, quando alguém vai aparecer do nada. Então o filme pega essa expectativa e usa contra você. Ele cria uma situação onde você pensa: agora vai acontecer alguma coisa assustadora. Mas aí acontece uma coisa completamente sem sentido. E esse é o coração de Todo Mundo em Pânico 2. O filme entende que o público está assistindo justamente para ver esses clichês sendo destruídos. Agora, uma das coisas mais marcantes dessa parte da história é quando os personagens começam a perceber que a mansão tem uma história muito mais sombria do que eles imaginavam. Porque uma boa história de casa assombrada sempre precisa daquele passado misterioso. Sempre tem uma pessoa que morreu de uma forma estranha, sempre tem um segredo escondido, e sempre tem alguma coisa que ninguém contou. O engraçado é que em um filme sério, isso seria o momento em que tudo ficaria mais pesado. A música ficaria dramática, a câmera iria devagar, o personagem descobriria uma informação assustadora. Aqui, tudo vira uma oportunidade para uma piada. E eu acho que esse é um dos pontos onde o filme mostra que sabe exatamente o que está fazendo. Ele não está simplesmente copiando cenas de terror, ele está comentando sobre elas. É quase como se o filme dissesse: olha como esses filmes fazem sempre a mesma coisa. E aí, ele exagera essa fórmula até ficar ridícula. Os personagens continuam investigando a mansão, e como sempre acontece nesses filmes, a curiosidade acaba vencendo o medo. E eu fico pensando: por que ninguém simplesmente vai embora? Essa é uma pergunta que aparece em praticamente todo filme de terror. A pessoa descobre que existe um fantasma, descobre que várias pessoas desapareceram, descobre que o lugar tem uma maldição. E a decisão é continuar. É impressionante. Se eu encontrasse metade dos sinais que esses personagens encontram, eu já estaria bem longe. Mas no cinema isso não acontece, porque se eles fossem embora, a história acabava. Então eles continuam. E é aí que o filme consegue criar as situações mais absurdas. Uma das coisas mais engraçadas é ver como cada personagem reage ao sobrenatural de uma forma diferente. Tem personagem que entra em pânico, tem personagem que tenta parecer corajoso, tem personagem que simplesmente parece não entender o perigo. E essa diferença cria vários momentos bons.
porque o terror normalmente coloca todo mundo na mesma frequência. Todos ficam assustados, todos entendem o perigo. Aqui não. Aqui parece que cada pessoa está vivendo em um filme diferente. Enquanto alguns estão tentando sobreviver, outros estão preocupados com coisas completamente aleatórias. E isso combina muito com o tom da franquia. O filme também brinca bastante com aquela ideia de que existe sempre uma pessoa que acha que tem um plano. Aquele personagem que fala: "Calma, eu sei o que estou fazendo." E você já sabe que essa pessoa provavelmente não sabe nada, porque em filmes assim, confiança demais é quase sempre um sinal de desastre. E é engraçado porque a história cria essas pequenas expectativas, só para quebrar depois. Você pensa que um personagem vai resolver tudo. Aí ele faz uma escolha completamente errada, e a situação fica ainda pior. Outro ponto que merece destaque é o visual do filme. Mesmo sendo uma comédia, ele usa vários elementos clássicos do terror: a mansão, os corredores escuros, os objetos antigos, a iluminação mais sombria. Tudo isso ajuda a criar o contraste. Porque quanto mais sério o cenário parece, mais engraçada fica a situação absurda que acontece dentro dele. É aquele tipo de humor onde a atmosfera faz metade da piada. Se você coloca uma situação ridícula em um lugar comum, talvez não tenha o mesmo efeito. Mas coloca essa mesma situação em uma mansão assustadora e o resultado fica muito mais engraçado. E essa é uma técnica que muitos filmes de comédia usam. Eles colocam personagens malucos em ambientes onde você espera algo completamente diferente. O choque entre expectativa e realidade cria o humor. Falando um pouco sobre a época do lançamento, Todo Mundo em Pânico 2 chegou em um momento onde as paródias estavam muito fortes. Era uma época em que o público ainda consumia muito cinema de terror adolescente, filmes de suspense e histórias sobrenaturais. Então, uma produção como essa tinha muito material para brincar. Hoje, talvez algumas referências não tenham o mesmo impacto para quem não viveu aquele período. Mas para quem acompanhou aqueles filmes, a sensação é diferente. É quase uma viagem no tempo. Você lembra de como esses filmes eram feitos, dos exageros, dos personagens típicos e dos momentos que todo mundo esperava. E aí você vê o filme destruindo tudo isso. Uma coisa que também chama a atenção é como a sequência tenta ser maior que o primeiro filme. Esse é um problema comum em continuações. Muitas vezes, a sequência tenta aumentar tudo. Mais personagens, mais situações, mais loucura. E às vezes isso funciona, às vezes não. No caso de Todo Mundo em Pânico 2, ele realmente vai para um caminho mais exagerado. Ele não tenta repetir exatamente o primeiro, ele tenta criar uma experiência diferente. E isso pode agradar ou incomodar, dependendo do gosto de cada pessoa. Algumas pessoas preferem o primeiro porque ele tem uma estrutura mais simples. Outras gostam da sequência justamente porque ela abraça mais o absurdo. Eu acho que os dois têm propostas diferentes. O primeiro tem aquela sensação de novidade. O segundo parece mais confortável, sendo completamente maluco. E isso aparece muito nas cenas da mansão. A cada descoberta, a situação fica mais impossível. O filme vai empilhando absurdos até chegar naquele ponto onde você simplesmente aceita. Você para de perguntar: "Isso faz sentido?" E começa a pensar: qual vai ser a próxima loucura? E esse é o momento em que uma comédia desse tipo funciona melhor, porque ela não quer que você analise cada detalhe, ela quer que você entre na brincadeira. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que por trás de todo esse exagero, existe uma observação sobre filmes de terror. Muitas cenas funcionam porque elas conhecem muito bem os clichês. O filme sabe que o público está acostumado com certas regras. Então ele quebra essas regras. Ele brinca com o medo. Ele brinca com os personagens. Ele brinca com a própria ideia de suspense. E isso faz com que algumas cenas sejam engraçadas mesmo anos depois. Claro, como eu falei antes, nem todas as piadas envelheceram da mesma forma. Algumas coisas podem parecer exageradas demais hoje. Mas o estilo continua sendo muito característico. Você assiste e pensa: isso só poderia ser feito nessa época. E de certa forma isso também é uma qualidade. Porque o filme tem identidade. Ele não parece genérico. Ele tem uma personalidade muito forte. E conforme a história continua, a ameaça dentro da mansão fica cada vez mais próxima. Os personagens começam a perceber que não estão apenas lidando com histórias antigas ou lendas. Existe algo realmente ali. E quando eles finalmente entendem isso,
o filme entra na sua fase mais caótica, a parte onde tudo que estava sendo construído começa a explodir. Os segredos aparecem, o perigo aumenta, e a única certeza é que ninguém ali está preparado. Porque se tem uma coisa que esses personagens provaram até agora, é que enfrentar um fantasma pode até ser difícil, mas sobreviver às próprias decisões é ainda mais complicado. E continuando nossa análise de Todo Mundo em Pânico 2, agora a gente chega em uma fase onde o filme começa a abandonar completamente qualquer tentativa de parecer um terror tradicional. A partir daqui, ele assume de vez que a grande atração não é saber se os personagens vão sobreviver, mas sim descobrir qual vai ser a próxima situação absurda que vai acontecer com eles. E esse é o ponto onde muita gente entende melhor a proposta do filme. Porque se você assistir esperando uma história de terror com começo, meio e fim bem certinho, talvez você estranhe. Mas quando você percebe que o filme está mais interessado em brincar com os clichês do gênero, tudo começa a fazer mais sentido. A mansão continua sendo o centro de tudo. Ela é praticamente um personagem da história. É aquele lugar cheio de corredores estranhos, quartos misteriosos e coisas escondidas que parecem estar esperando alguém descobrir. Só que em vez de usar isso para criar aquela sensação clássica de medo, o filme transforma cada descoberta em uma oportunidade para zoar. E eu acho muito interessante como ele pega uma fórmula que o público já conhece. Todo mundo sabe como funciona um filme de casa mal-assombrada. Alguém entra em um lugar antigo, encontra pistas, descobre uma tragédia do passado, percebe que existe um espírito e tenta resolver tudo. Essa estrutura já foi usada várias vezes. Então o filme basicamente fala: beleza, vocês já viram isso 1000 vezes, então vamos brincar com isso. E é aí que aparecem algumas das cenas mais memoráveis. Uma das coisas que mais chamam a atenção é como o grupo começa a se dividir pela casa. E essa é outra regra clássica do terror que o filme aproveita. No terror, quando alguém fala, vamos nos separar, você já sabe que não vai acabar bem. É quase um aviso de perigo. Mas aqui a situação é ainda mais engraçada, porque os personagens não parecem perceber o quanto isso é uma ideia ruim. Eles entram em lugares escuros sozinhos, seguem barulhos estranhos e continuam investigando mesmo quando tudo indica que deveriam parar. E isso cria aquele humor baseado na falta de bom senso, porque o público está vendo de fora e pensa, por favor, não faça isso. Mas o personagem faz exatamente aquilo, e esse contraste é o que faz funcionar. A gente também começa a ver mais da dinâmica entre os personagens. Eles não são um grupo muito unido. Na verdade, parece que cada um está mais preocupado consigo mesmo. E isso deixa tudo mais caótico. Em um filme sério, você espera que as pessoas se unam quando aparece um perigo sobrenatural. Aqui, parece que o fantasma nem é o maior problema. O maior problema é conseguir fazer esse grupo agir como uma equipe. E essa ideia rende várias situações engraçadas. Outro ponto que eu gosto de observar é como o filme trabalha com o medo dos personagens. Em um terror normal, o medo deixa a pessoa mais vulnerável. Aqui, o medo deixa as pessoas ainda mais sem noção. Elas tomam decisões piores. Elas falam coisas que não deveriam falar. Elas entram em situações cada vez mais perigosas. É quase como se o pânico não ajudasse ninguém. E claro, isso combina com o próprio título do filme. Porque não é só o pânico causado pelo fantasma. É o pânico causado pela própria confusão. O filme também continua usando referências a outros filmes famosos. Essa é uma das partes mais importantes da franquia. Todo Mundo em Pânico sempre foi baseado em pegar coisas que o público reconhece. A graça vem daquele momento em que você percebe: eu conheço essa cena. Só que a cena está completamente diferente. É uma mistura de homenagem e zoeira. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais esses filmes conseguiram marcar tanto. Eles estavam conectados com a cultura do cinema daquela época. Eles conversavam diretamente com o público. Não era só uma piada aleatória. Era uma piada sobre algo que as pessoas tinham acabado de assistir. E isso criava uma sensação de participação. Você não estava apenas vendo uma comédia. Você estava entendendo a referência. Outra coisa curiosa é que Todo Mundo em Pânico 2 tem aquele estilo de humor que não depende só de diálogo. Muitas cenas funcionam pela situação, pelo jeito que os personagens se movimentam, pela reação exagerada, pela construção visual.
É aquele humor onde a câmera mostra uma coisa e você já sabe que algo absurdo vai acontecer. E quando acontece, a graça vem justamente do exagero. Esse tipo de comédia exige um ritmo muito específico. Se a cena demora demais, perde o impacto. Se corta rápido demais, a piada passa despercebida. E o filme tenta manter essa velocidade o tempo todo. Às vezes funciona muito bem. Às vezes parece que ele está jogando tantas ideias ao mesmo tempo que algumas acabam ficando perdidas. Mas essa também é uma característica do estilo. É uma avalanche. Agora, falando da parte de terror, uma coisa interessante é que o filme consegue criar alguns momentos que lembram os originais que ele está parodiando. A fotografia, o cenário e a atmosfera realmente passam aquela sensação de filme assustador. Só que a qualquer momento ele quebra tudo. É como se o filme estivesse andando em uma linha entre terror e comédia. Ele cria tensão só para destruir a tensão depois. E essa quebra de expectativa é a principal ferramenta dele. Uma cena pode começar parecendo que vai ser assustadora. A música aumenta, o personagem fica preocupado, a câmera mostra algo estranho. Você pensa, agora vai. E aí vem uma situação completamente diferente. Esse jogo com o público é uma das maiores marcas do filme. E falando em público, acho que esse é um daqueles casos onde a experiência muda muito dependendo da época em que você assistiu. Quem viu quando era mais novo, talvez tenha uma relação de nostalgia. Aquelas piadas ficam ligadas a uma fase da vida. Quem vê hoje pela primeira vez pode ter uma reação diferente, pode achar exagerado, pode achar algumas coisas datadas. E isso é normal. Todo filme carrega o momento em que foi feito. Mas mesmo assim, é difícil negar que Todo Mundo em Pânico 2 tem uma identidade muito clara. Ele sabe o que quer ser. Ele não tenta parecer uma obra profunda. Ele não tenta dar lição de moral. Ele quer ser uma montanha-russa de situações absurdas. E nisso ele consegue. Conforme a história avança, os personagens começam a entender que a presença sobrenatural naquele lugar não é uma brincadeira. Existe algo por trás de tudo aquilo. E esse é o momento em que o filme começa a misturar mais a investigação com o humor. Eles precisam descobrir o que aconteceu naquela mansão. Precisam entender quem é o espírito. Precisam encontrar uma forma de sair daquela situação. Mas, claro, fazendo isso do jeito mais complicado possível. Porque se esses personagens tivessem tomado decisões inteligentes desde o começo, o filme teria acabado em 20 minutos. E essa é uma das grandes piadas. Eles sempre escolhem o caminho mais difícil. A casa tem segredos, o passado está voltando, e a ameaça está ficando cada vez maior. Só que ninguém ali parece realmente pronto para enfrentar o que vem pela frente. E talvez esse seja o maior perigo. Não é só o fantasma. É um grupo inteiro de pessoas tentando resolver um problema sobrenatural sem nenhuma preparação. E a partir daqui, a história vai ficar ainda mais caótica, porque os personagens finalmente vão perceber que não estão lidando apenas com uma lenda antiga. Eles estão presos em uma situação onde cada erro pode colocar todo mundo em perigo. E continuando nossa conversa sobre Todo Mundo em Pânico 2, agora a gente entra naquela parte em que o filme começa a acelerar de verdade. A sensação é que até aqui ele estava preparando o terreno, apresentando os personagens, mostrando a mansão e criando aquele clima de mistério. Mas agora ele simplesmente decide jogar tudo para o alto e transformar a situação em uma grande confusão. E essa é uma característica muito forte desse filme. Ele não tem medo de exagerar. Na verdade, parece que quanto mais absurda a situação fica, mais confortável ele se sente. A mansão, que antes parecia apenas um lugar estranho, começa a revelar que existe uma história muito mais complicada por trás dela. Os personagens começam a entender que não estão apenas passando uma noite em um lugar antigo. Existe algo ali. E o mais engraçado é observar como cada pessoa reage a essa descoberta. Em qualquer filme de terror sério, quando alguém percebe que existe um espírito ou uma força sobrenatural, o grupo começa a agir de uma forma mais cuidadosa. Eles fecham portas, eles procuram uma saída, eles tentam entender o perigo. Aqui acontece quase o contrário. Eles continuam tomando decisões questionáveis, como se a lógica simplesmente tivesse abandonado aquela casa junto com qualquer chance de tranquilidade. E é justamente isso que faz a comédia funcionar, porque o filme transforma os personagens no próprio motivo do caos.
O fantasma pode até ser assustador, mas esse grupo consegue piorar qualquer situação sozinho. E essa é uma ideia que aparece várias vezes na franquia. Os personagens não são vítimas perfeitas. Eles são parte do problema. A gente começa a ver mais momentos onde o filme brinca com aquela sensação clássica de algo está observando. Normalmente, isso seria usado para criar suspense. A câmera mostraria um corredor vazio, uma sombra passando, uma porta abrindo devagar. Tudo para deixar o público desconfortável. Só que Todo Mundo em Pânico 2 usa esses mesmos elementos para preparar uma piada. E isso é uma das coisas que eu acho mais inteligentes nele. Ele entende o mecanismo do terror. Ele sabe exatamente como criar aquela expectativa. E aí ele quebra. O filme basicamente usa o próprio conhecimento do público contra o público. Porque quem assiste já está esperando alguma coisa acontecer. Você já conhece a fórmula. Então, quando a cena começa daquele jeito, seu cérebro já completa o resto. E aí vem a surpresa. Agora, uma coisa que eu gosto de comentar é como esse filme representa muito bem o humor dos anos 2000. Era uma época onde as comédias estavam apostando muito nesse estilo mais exagerado, onde a piada podia vir de qualquer lugar. Não precisava ser uma situação realista, podia ser uma reação completamente exagerada, podia ser uma cena que ia muito além do necessário. E Todo Mundo em Pânico 2 abraça totalmente isso. Ele não tenta esconder que está sendo absurdo. Ele praticamente transforma o absurdo em uma regra. Outra coisa interessante é que, apesar de ser uma sequência, o filme não depende apenas de repetir o que já funcionou antes. Ele tenta criar novas situações dentro desse universo. A ideia continua sendo zoar filmes de terror, mas ele aumenta a escala. É como se ele dissesse: se o primeiro foi louco, então agora vamos ser ainda mais loucos. E claro, isso divide opiniões. Algumas pessoas acham que ele exagera demais. Outras acham exatamente esse exagero a parte mais divertida. Eu acho que depende muito do que você espera. Se você entra no filme procurando uma história bem construída, talvez não seja a melhor escolha. Mas se você quer uma comédia que está constantemente tentando te surpreender, ele entrega. E uma das coisas que mais ajudam nisso são os personagens secundários. Muitas vezes, os momentos mais lembrados não vêm necessariamente dos protagonistas. São aquelas aparições inesperadas, aqueles personagens que entram em cena e fazem alguma coisa completamente fora do normal. Esse tipo de humor era muito comum naquela época. Os filmes gostavam de criar personagens que pareciam existir apenas para entregar uma cena engraçada. E em uma comédia desse estilo, isso faz parte do charme. O filme não está preocupado em fazer todo mundo parecer real. Ele está criando uma coleção de situações engraçadas. E falando dos protagonistas, uma coisa legal é perceber que eles funcionam justamente porque não são heróis tradicionais. Eles não têm treinamento, eles não têm grandes habilidades, eles não sabem lidar com o sobrenatural. Eles estão simplesmente tentando sobreviver. E isso cria uma identificação estranha. Porque apesar de tudo ser exagerado, a reação de algumas pessoas é muito humana. O medo, a confusão, a tentativa de fingir que está tudo bem. Essas coisas continuam existindo, só que em uma versão completamente maluca. O filme também brinca muito com a ideia de coragem. Em muitos filmes, o personagem corajoso é aquele que enfrenta o perigo sem medo. Aqui, a coragem muitas vezes parece só falta de noção. A pessoa não está sendo valente. Ela simplesmente não percebe o tamanho do problema. E quando percebe, já é tarde demais. Esse tipo de inversão é uma das ferramentas mais usadas pelo filme. Ele pega algo que normalmente seria tratado como uma qualidade e transforma em motivo de piada. E funciona porque combina com o universo da história. Ninguém ali está completamente preparado. Agora, entrando mais na parte do mistério da mansão, uma coisa que começa a ficar mais clara é que o passado daquele lugar tem muita influência no presente. E isso é outro elemento clássico do terror. O passado sempre volta. Um segredo escondido sempre aparece. Uma tragédia antiga sempre tem consequências. Mas aqui, em vez de tratar isso como algo pesado, o filme usa essa ideia para criar situações inesperadas. Ele pega aquele clima de descobrimos uma informação terrível e transforma em uma reação absurda. E é por isso que o ritmo funciona. Ele fica alternando entre momentos de investigação
e momentos completamente sem sentido. Essa mudança constante mantém o filme em movimento. Você nunca sabe exatamente qual vai ser o próximo passo, e isso combina com o título, porque os personagens estão realmente em pânico. Só que o pânico deles não ajuda. Na verdade, deixa tudo pior. E talvez essa seja uma das mensagens involuntárias mais engraçadas do filme. Às vezes, o maior problema não é a situação, é a forma como você reage a ela. Porque se esse grupo tivesse parado por 5 minutos para pensar, talvez muitas coisas fossem diferentes. Mas pensar não é exatamente o ponto forte deles. E quanto mais eles tentam resolver a situação, mais complicada ela fica. O fantasma continua sendo uma ameaça, a mansão continua escondendo coisas, e cada nova descoberta parece levar a mais perguntas. E nesse momento, o filme começa a preparar o terreno para uma parte ainda mais caótica, onde os personagens vão precisar enfrentar de verdade aquilo que está dentro daquela casa. Só que, conhecendo esse grupo, a chance de eles fazerem isso de uma maneira normal é praticamente zero. E é exatamente por isso que a gente continua assistindo, porque você quer ver qual vai ser o próximo erro, qual vai ser a próxima decisão completamente sem sentido, qual vai ser a próxima cena que vai fazer você pensar, não é possível que fizeram isso. E continuando nossa análise de Todo Mundo em Pânico 2, agora chegamos naquela fase onde o filme realmente mostra por que ele ficou tão lembrado por muita gente. A partir daqui, a história deixa de ser apenas um grupo de estudantes preso em uma mansão estranha e vira praticamente uma sequência de situações cada vez mais absurdas. E isso é muito a cara desse filme. Ele começa te dando aquela impressão de que existe uma ameaça real, mas conforme as coisas avançam, você percebe que o maior objetivo não é criar tensão. O objetivo é pegar todos aqueles momentos clássicos de filmes de terror e transformar em algo completamente diferente. A mansão continua sendo o grande palco dessa loucura. E uma coisa interessante é como o lugar parece seguir todas as regras de uma casa assombrada clássica. Tem lugares proibidos, tem quartos misteriosos, tem objetos antigos, tem aquela sensação de que alguma coisa aconteceu ali no passado. Em outro filme, isso seria usado para deixar o público desconfortável. Aqui, é praticamente uma caixa de ferramentas para criar piadas. Cada corredor pode esconder uma surpresa. Cada porta pode levar a uma situação ridícula. E o filme aproveita isso ao máximo. Uma das coisas que fazem Todo Mundo em Pânico 2 funcionar é que ele entende o valor da expectativa. O público entra em uma cena pensando que sabe o que vai acontecer. E essa é justamente a brincadeira. O filme cria aquela preparação clássica de terror, coloca todos os elementos no lugar e quando você espera uma coisa, entrega outra completamente diferente. É como se ele estivesse brincando com o próprio espectador. E eu acho isso uma das partes mais divertidas da experiência. Porque você não está apenas vendo a história, você está participando do jogo. Você percebe a referência, você entende o caminho que a cena está seguindo. E aí, o filme muda tudo. Essa é uma das razões pelas quais algumas paródias conseguem envelhecer melhor que outras. Quando elas simplesmente copiam uma cena, elas ficam presas ao momento. Mas quando elas entendem o conceito por trás da cena, elas continuam funcionando. E Todo Mundo em Pânico 2 tem vários momentos assim. Ele não está apenas dizendo, olha, isso é engraçado porque é estranho. Ele está dizendo, isso é engraçado porque filmes de terror fazem isso o tempo todo. E essa diferença muda bastante. Agora, falando dos personagens, uma coisa que fica cada vez mais clara é que eles são completamente dominados pelo caos. Nenhum deles parece ter controle real da situação. E talvez seja isso que torna tudo mais engraçado. Em muitos filmes, quando aparece uma ameaça sobrenatural, sempre tem alguém que assume a liderança. Alguém que fala, ok, pessoal, vamos resolver isso. Aqui não. Aqui todo mundo está perdido. Às vezes alguém tenta parecer inteligente, mas logo depois faz alguma coisa completamente sem sentido. E esse contraste cria algumas das melhores situações. Porque a gente vê um personagem tentando manter a calma em uma situação onde claramente não existe motivo para a calma. A mansão está cheia de coisas estranhas, existe uma presença sobrenatural, as pessoas estão desaparecendo, mas ainda assim tem momentos em que os personagens se preocupam com problemas completamente secundários. E isso é muito comum nesse tipo de comédia.
Ela pega uma situação extrema e coloca pessoas agindo como se o problema fosse outro. E falando sobre humor, uma coisa que eu acho importante destacar é que Todo Mundo em Pânico 2 tem um estilo muito físico. Muitas piadas não dependem de diálogos, dependem do que está acontecendo na tela, do jeito que um personagem reage, da expressão de alguém, do momento inesperado. Esse tipo de comédia tem muita influência de filmes antigos de humor físico, onde a situação em si era a piada, só que aqui misturado com o terror. E essa combinação deixa tudo ainda mais estranho, porque o cenário está dizendo, tenha medo, mas os personagens estão dizendo, vamos fazer a pior escolha possível. Outro ponto interessante é como o filme usa os estereótipos. Os personagens representam vários tipos que aparecem muito em filmes adolescentes e de terror, mas ao invés de seguir esses padrões, ele exagera eles. Ele pega uma característica e leva ao extremo. Se alguém é confiante, vira alguém exageradamente confiante. Se alguém é medroso, vira alguém completamente desesperado. Se alguém quer ajudar, provavelmente vai piorar tudo. E essa exageração é o que transforma pessoas comuns em personagens de comédia. Agora, também vale falar sobre a relação do filme com o público. Quando ele foi lançado, esse tipo de humor tinha uma força muito grande, porque as pessoas estavam consumindo muitos filmes que ele estava parodiando. Era uma época em que o terror adolescente estava muito presente. As pessoas conheciam aquelas histórias, conheciam aqueles personagens, conheciam aqueles momentos previsíveis. Então, quando o filme quebrava essas regras, a piada chegava mais forte. Hoje, alguém que não conhece esses filmes pode não sentir o mesmo impacto, mas ainda consegue perceber o estilo, porque a energia do filme continua muito específica. Ele tem aquela cara de começo dos anos 2000, e isso, para muita gente, é parte do charme. É quase como voltar para uma época diferente do cinema, uma época onde os filmes não tinham medo de serem exagerados, onde as comédias podiam ser completamente sem filtro, e Todo Mundo em Pânico 2 representa muito bem esse período. Claro que isso também significa que algumas coisas podem parecer estranhas para o público atual. O humor muda, as referências mudam, a forma como as pessoas recebem certas piadas muda. Mas como registro de uma época, ele é muito interessante, porque você consegue entender qual era a intenção. Ele queria ser uma grande brincadeira com o cinema popular daquele momento, e ele conseguiu. Conforme a história vai avançando, os personagens começam a chegar mais perto da verdade sobre a mansão. Eles percebem que não estão apenas lidando com histórias antigas. Existe uma força realmente sobrenatural naquele lugar. E é nesse ponto que o filme começa a brincar ainda mais com a ideia de enfrentar um fantasma. Porque normalmente essa seria a parte mais séria. O momento em que os personagens precisam encontrar coragem. Precisam descobrir uma forma de vencer. Mas aqui, até a preparação para o confronto vira motivo de piada. A ideia de vamos lutar contra o espírito parece muito mais difícil quando você lembra que esse grupo não consegue nem tomar decisões simples sem transformar tudo em desastre. E é justamente isso que deixa tudo mais divertido. Você não está torcendo porque eles são grandes heróis. Você está torcendo porque quer ver como eles vão sobreviver às próprias escolhas. E essa é uma diferença enorme. O filme não vende uma fantasia de pessoas perfeitas enfrentando um perigo. Ele mostra pessoas completamente despreparadas tentando lidar com uma situação impossível. E de algum jeito, isso funciona. Porque existe uma honestidade nisso. Eles são uma bagunça. A situação é uma bagunça. E o filme aceita essa bagunça. A partir daqui, a história começa a caminhar para momentos ainda mais importantes, onde os personagens vão precisar encarar diretamente o que está acontecendo naquela casa. A ameaça vai ficar mais clara, os segredos vão aparecer, e a mansão vai mostrar que talvez ela seja muito mais perigosa do que todos imaginavam. Mas uma coisa é certa, se depender desse grupo, até derrotar um fantasma vai virar uma confusão gigantesca. E é exatamente essa confusão que torna Todo Mundo em Pânico 2 tão divertido de assistir. E continuando nossa análise de Todo Mundo em Pânico 2, agora chegamos naquela parte em que o filme começa a colocar os personagens realmente contra a parede. Até aqui, eles estavam tentando entender o que estava acontecendo, tentando descobrir os segredos da mansão, e principalmente,
tentando fingir que tinham algum controle da situação. Mas a verdade é que ninguém ali tinha controle de nada. E essa talvez seja uma das maiores piadas do filme. Porque a ameaça dentro da casa vai ficando cada vez mais real, mas os personagens continuam sendo exatamente as pessoas menos preparadas para lidar com isso. É aquele tipo de situação onde você olha para a tela e pensa: essas pessoas estão enfrentando um fantasma, mas parece que o próprio fantasma está mais organizado do que elas. E essa inversão é muito usada pelo filme. Ele pega aquela ideia tradicional de terror, onde os humanos são as vítimas indefesas, e transforma tudo em uma comédia sobre pessoas completamente perdidas. A mansão começa a revelar cada vez mais do seu passado, e esse é um elemento que aparece em praticamente toda a história de assombração. Um lugar cheio de segredos, uma tragédia antiga, uma pessoa que não conseguiu descansar em paz. Tudo isso normalmente seria usado para criar uma atmosfera pesada. Só que Todo Mundo em Pânico 2 pega esses ingredientes e muda completamente o tom. Ele olha para aquela fórmula e fala: vamos usar tudo isso, mas do jeito mais absurdo possível. E isso fica muito claro na forma como os personagens descobrem as coisas. Eles não são investigadores profissionais. Eles não estão seguindo um plano. Eles simplesmente tropeçam nas informações. E muitas vezes parece que a própria sorte está empurrando eles para a verdade. Mas mesmo quando eles descobrem algo importante, a reação deles nunca é exatamente a esperada. Esse é um dos pontos fortes da comédia. A cena prepara você para uma reação séria, e aí vem uma resposta completamente fora do lugar. É aquele humor de contraste. O cenário diz uma coisa, o personagem faz outra, e a diferença entre os dois cria a graça. Agora, falando um pouco mais da estrutura do filme, uma coisa que eu acho interessante é como ele consegue manter o ritmo acelerado. Comédias desse tipo precisam tomar muito cuidado. Se elas param demais para explicar a história, perdem energia. Se elas só colocam piada atrás de piada sem nenhuma conexão, fica cansativo. Todo Mundo em Pânico 2 tenta equilibrar os dois. Ele mantém uma história simples o suficiente para levar o público até o fim, mas usa essa história como uma desculpa para colocar várias situações diferentes. A mansão é praticamente um parque de diversões. Cada ambiente cria uma nova possibilidade. Cada personagem pode virar parte de uma nova piada. E o filme explora isso. Outra coisa que chama a atenção é como o terror e a comédia convivem juntos. Normalmente, esses dois gêneros têm objetivos diferentes. O terror quer criar desconforto. A comédia quer aliviar a tensão. Aqui, os dois trabalham juntos. O filme cria uma situação assustadora só para depois destruir completamente o clima. E essa mudança constante mantém o espectador alerta. Você nunca sabe se deve sentir medo ou rir. E essa mistura é justamente a identidade dele. A gente também começa a perceber mais claramente a ameaça do espírito. E isso é importante porque o filme precisa de algum tipo de conflito. Mesmo sendo uma comédia absurda, ainda precisa existir uma razão para os personagens continuarem naquela situação. O fantasma funciona como esse elemento. Ele movimenta a história. Ele cria os perigos. Ele coloca os personagens em situações cada vez mais estranhas. Mas, ao mesmo tempo, o próprio fantasma acaba virando parte da piada. Porque em um filme tradicional, o espírito seria uma figura assustadora e poderosa. Aqui, ele faz parte dessa grande confusão. E eu acho engraçado como o filme não tenta criar um vilão extremamente complexo. Ele não está preocupado em fazer uma análise profunda da criatura sobrenatural. Ele só precisa de uma presença que cause problemas. E isso combina com o estilo. Tudo no filme é exagerado. Então o antagonista também segue essa linha. Outra coisa legal é observar como o filme brinca com a ideia de sobrevivência. Em um terror normal, quando os personagens descobrem que existe um perigo, eles procuram armas, procuram estratégias, tentam se preparar. Aqui, a preparação também vira comédia. Porque o grupo está tentando enfrentar algo que claramente está muito além da capacidade deles. Eles parecem estar improvisando o tempo inteiro. E talvez seja justamente isso que deixa tudo mais divertido. Eles não vencem porque são extremamente inteligentes. Eles vencem porque continuam tentando até alguma coisa funcionar. E essa é uma característica que aparece bastante em comédias. O personagem não precisa ser o mais competente.
Às vezes, o mais engraçado é ver alguém completamente despreparado conseguindo sobreviver por pura sorte. Falando dos personagens novamente, eu gosto de como eles representam diferentes tipos de comportamento. Sempre tem alguém tentando parecer corajoso, alguém completamente apavorado, alguém que não leva nada a sério, alguém que só está preocupado com coisas aleatórias. Esse grupo parece uma coleção de reações diferentes ao medo, e isso cria dinâmica. Porque se todo mundo reagisse igual, a história ficaria sem graça. A diferença entre eles cria os conflitos e também as piadas. Agora, uma coisa que também merece destaque é a atmosfera do filme. Mesmo sendo uma comédia, ele tem uma estética bem marcada. A mansão, a iluminação, os espaços grandes e vazios. Tudo isso cria uma sensação de filme de terror clássico. E justamente por parecer tão sério, as cenas absurdas ficam ainda mais engraçadas. É como colocar uma situação completamente ridícula em um ambiente extremamente dramático. O contraste aumenta o efeito. E essa é uma técnica muito antiga de comédia. Muitos filmes engraçados funcionam porque colocam personagens comuns em situações impossíveis. Aqui, eles fazem o contrário. Colocam pessoas absurdas em uma situação que deveria ser séria. E o resultado é uma mistura dos dois. Outro detalhe que eu acho interessante é que o filme tem muita energia. Ele parece estar sempre tentando fazer alguma coisa. Mesmo quando a história está apenas avançando, existe uma sensação de movimento. Sempre tem alguma descoberta. Sempre tem alguma reação exagerada. Sempre tem alguma mudança inesperada. E isso ajuda a segurar a atenção. Porque você sabe que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa completamente diferente. É claro que esse estilo também pode cansar algumas pessoas, porque ele não dá muito espaço para respirar. É muita informação, muita coisa acontecendo. Mas para quem gosta desse tipo de humor, essa velocidade é justamente uma das melhores partes. É como uma sequência de ideias malucas. Você não precisa analisar tudo, você só entra no ritmo. E conforme chegamos mais perto da reta final, a sensação é que o filme está preparando o confronto definitivo. Os personagens finalmente vão precisar parar de fugir e enfrentar aquilo que está perseguindo eles. Só que, conhecendo esse grupo, existe uma grande chance de que até o momento mais importante vire uma completa bagunça. E é exatamente isso que a gente espera. Porque a graça nunca foi ver pessoas perfeitas resolvendo um problema. A graça é ver pessoas completamente despreparadas tentando sobreviver. E a partir daqui, o filme vai começar a entregar algumas das situações mais exageradas de toda a história. A mansão ainda guarda seus últimos segredos. O espírito ainda tem contas para resolver. E os personagens ainda têm muitas chances de fazer escolhas completamente erradas. E continuando nossa análise de Todo Mundo em Pânico 2, agora a gente chega em uma fase onde o filme praticamente deixa qualquer limite de lado. A história já estabeleceu a mansão, já mostrou que existe algo sobrenatural acontecendo, e já deixou claro que esse grupo de personagens não é exatamente o mais preparado para enfrentar uma situação desse tamanho. Agora vem aquela parte em que tudo começa a acontecer ao mesmo tempo, e isso é muito comum em filmes desse estilo. A reta final normalmente pega todos os elementos apresentados antes e joga tudo de uma vez. O problema é que em uma comédia como Todo Mundo em Pânico 2, essa explosão de acontecimentos não vem com aquele clima de grande batalha épica. Vem com caos. Puro caos. E talvez seja justamente essa a melhor palavra para definir esse filme. Porque ele não está interessado em mostrar heróis perfeitos enfrentando uma ameaça terrível. Ele mostra pessoas completamente confusas, tentando resolver um problema que parece maior do que elas. E quanto mais elas tentam controlar a situação, mais descontrolada ela fica. A partir desse momento, a relação dos personagens com o medo muda bastante. No começo, eles estavam tentando entender se realmente havia alguma coisa naquela casa. Eles tinham dúvidas. Eles tentavam encontrar explicações. Mas agora já não existe mais como negar. Existe algo ali. E o engraçado é que mesmo quando eles aceitam isso, eles continuam agindo de maneiras completamente inesperadas. Esse é um dos pontos que eu mais gosto nesse tipo de comédia. O filme não muda os personagens só porque a situação ficou mais séria. Eles continuam sendo as mesmas pessoas. Se alguém era impulsivo antes, continua impulsivo. Se alguém tomava decisões ruins, continua tomando decisões ruins.
o perigo aumenta, mas a falta de noção continua igual. E isso cria uma sensação muito engraçada, porque o público percebe que o maior desafio deles talvez não seja derrotar o espírito, é conseguir trabalhar em equipe. Uma coisa que chama bastante atenção nessa parte é como o filme brinca com a ideia de preparação. Normalmente, quando um grupo percebe que vai enfrentar uma ameaça sobrenatural, vem aquele momento de treinamento. Todo mundo se organiza, cada pessoa recebe uma função, existe um plano. Aqui, claro, isso também é usado para fazer piada, porque quando esses personagens tentam se preparar, fica claro que eles não são exatamente especialistas em nada. E essa é a graça. O filme pega aquela montagem clássica de filmes de ação e transforma em algo totalmente diferente. Ele pega uma cena que deveria mostrar confiança e transforma em uma demonstração de desespero. E isso acontece várias vezes. Uma das maiores qualidades de Todo Mundo em Pânico 2 é que ele conhece muito bem os gêneros que está zoando. Ele entende como um filme de terror cria tensão. Ele entende como uma história sobrenatural tenta assustar. Ele entende como personagens normalmente reagem. E justamente por entender, ele consegue quebrar essas regras. Uma paródia boa não funciona apenas porque coloca algo engraçado em cima de uma cena famosa. Ela funciona porque sabe por que aquela cena existe. E aqui, o filme faz isso com vários elementos. A mansão, os fantasmas, as investigações, as descobertas e até as reações dos personagens. Tudo vira material para comédia. Outra coisa interessante é como o filme usa os momentos em que você espera a emoção. Em um filme tradicional, quando um personagem descobre uma informação importante sobre o passado de uma pessoa morta, esse seria um momento de impacto. A música mudaria, o personagem ficaria pensativo, o público sentiria o peso da revelação. Aqui, a situação pode até começar assim, mas logo vira outra coisa. E esse contraste é uma das maiores marcas do humor do filme. Ele pega algo sério e coloca uma quebra absurda. É como se ele não deixasse o público ficar confortável em nenhum momento. Você nunca sabe se deve prestar atenção na história ou esperar a próxima loucura. E falando em loucura, essa fase também mostra bastante o lado físico da comédia. Muitas cenas não dependem de uma frase engraçada, elas dependem da situação, do movimento, da reação exagerada, de alguém fazendo algo que uma pessoa normal nunca faria. Esse tipo de humor funciona muito bem visualmente. Você não precisa explicar, você simplesmente vê e entende. E em um filme como esse, isso é importante porque o ritmo é muito rápido. Se toda piada precisasse de uma explicação longa, o filme perderia energia. Ele funciona melhor quando as coisas acontecem quase sem aviso. Agora, uma coisa que eu acho curiosa é como alguns personagens acabam sendo mais lembrados justamente porque não são os mais importantes. Isso acontece muito em comédias. Às vezes um personagem aparece pouco, mas entrega uma cena que fica na memória. Porque o objetivo não é necessariamente desenvolver cada pessoa profundamente. O objetivo é criar momentos marcantes. E Todo Mundo em Pânico 2 tem vários desses momentos. É uma coleção de situações estranhas. Uma sequência de ideias que parecem competir para ver qual consegue ser mais absurda. E isso também explica por que algumas pessoas reassistem esse filme, mesmo sabendo o que vai acontecer. Não é só pela história, é pela experiência. É aquele tipo de filme que você coloca e pensa, quero ver aquela cena de novo, porque você lembra da energia dela. Outro ponto que merece destaque é como o filme trabalha com a expectativa do público em relação ao sobrenatural. Normalmente, fantasmas em filmes são tratados como algo misterioso e poderoso. Eles têm regras, eles têm uma presença assustadora. Aqui, o sobrenatural existe, mas dentro da lógica maluca do filme. O espírito é uma ameaça, mas também faz parte do espetáculo. E isso é interessante, porque o filme não tenta deixar o fantasma totalmente assustador. Ele transforma a própria ameaça em uma peça da comédia. Tudo naquele universo parece estar exagerado. Os humanos, a casa, o perigo, o próprio fantasma. E essa consistência ajuda o filme a manter sua identidade. Porque se de repente ele tentasse ficar sério demais, perderia o que faz ele ser diferente. Agora, falando da experiência de assistir hoje, eu acho que esse é um daqueles filmes onde você precisa entender o contexto. Ele pertence muito a uma época específica.
O humor, o ritmo e até a maneira de fazer comédia refletem aquele período. Algumas coisas continuam funcionando muito bem, outras podem parecer estranhas para quem está vendo pela primeira vez. Mas mesmo assim, existe algo muito marcante na personalidade dele. Ele não tenta agradar todo mundo, ele sabe exatamente o que quer ser. E talvez essa seja uma das razões pelas quais ele ainda é lembrado. Porque muitos filmes tentam ser tudo ao mesmo tempo. Esse aqui não. Ele é uma paródia exagerada de terror. E pronto. Conforme a história vai chegando perto do final, os personagens começam a perceber que precisam tomar uma decisão. Eles não podem ficar apenas fugindo. Eles precisam enfrentar a situação. Só que, claro, o jeito como eles fazem isso está longe de ser normal. Porque se tem uma coisa que esse grupo provou durante o filme inteiro, é que eles conseguem transformar qualquer plano simples em uma confusão gigantesca. E talvez seja isso que torna o confronto final tão divertido. Você não está esperando uma estratégia perfeita, você está esperando o desastre. E quando você assiste com essa expectativa, o filme entrega exatamente o que promete. A mansão está chegando ao seu limite, os segredos estão aparecendo, o espírito está mais próximo do que nunca, e os personagens vão precisar colocar tudo em jogo. Ou pelo menos tentar, porque com esse grupo, até tentar já é uma aventura. E no próximo trecho, a gente vai entrar nos momentos finais dessa história, falando do confronto, das últimas surpresas e da conclusão de um dos filmes de paródia mais lembrados dos anos 2000. E chegamos ao final da nossa análise de Todo Mundo em Pânico 2. E agora é hora de falar sobre a conclusão dessa verdadeira bagunça cinematográfica. Um filme que começa parecendo uma história clássica de terror, mas que na verdade só quer pegar todos aqueles momentos que a gente conhece e transformar em uma grande brincadeira. E talvez seja justamente isso que mais define essa sequência. Ela não quer que você tenha medo, ela quer que você reconheça o medo. Ela pega aqueles elementos que o cinema de terror usou várias vezes e fala: todo mundo já viu isso, então vamos rir disso agora. E o final segue exatamente essa ideia. Depois de toda a confusão dentro da mansão, dos mistérios descobertos e dos encontros cada vez mais absurdos com o sobrenatural, os personagens finalmente chegam naquele momento em que precisam resolver tudo. A ameaça que estava escondida durante a história agora está completamente exposta. O espírito que causou todo aquele caos deixa de ser apenas uma presença misteriosa e passa a ser o grande problema que eles precisam enfrentar. Só que, como a gente já sabe, esse grupo não é exatamente formado por pessoas preparadas para uma situação dessas. E essa é uma das melhores partes. Porque em vez de transformar os personagens em heróis de última hora, o filme mantém a essência deles. Eles continuam atrapalhados, continuam tomando decisões estranhas, continuam criando problemas enquanto tentam resolver problemas. E isso deixa tudo mais engraçado. Porque seria muito fácil fazer um final onde todos ficam inteligentes de repente. Mas isso quebraria a própria lógica do filme. O que torna a situação divertida é justamente ver pessoas comuns, e não especialistas, tentando lidar com algo completamente fora da realidade. A grande diferença é que agora eles não têm mais escolha, eles precisam agir. E esse é o ponto onde a história fecha o ciclo. No começo, eles estavam curiosos. Depois ficaram assustados. Agora eles precisam enfrentar as consequências de terem continuado naquele lugar. E isso é uma estrutura muito clássica de filmes de terror. A diferença é que Todo Mundo em Pânico 2 transforma cada etapa em uma piada. Até a ideia de confrontar o mal vira algo exagerado. O filme pega aquele momento em que normalmente o público sentiria tensão e transforma em entretenimento absurdo. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais ele funciona. Ele entende que o público já conhece a fórmula, então ele não tenta esconder a fórmula, ele mostra a fórmula e brinca com ela. Durante o filme inteiro, a mansão foi sendo apresentada como um lugar cheio de perigo. Mas no final, a gente percebe que o maior elemento dessa história sempre foram os próprios personagens. Eles são o motivo de tudo ficar mais complicado. Se eles tivessem tomado decisões simples, muita coisa teria sido resolvida rapidamente, mas aí não teríamos filme. E essa é uma das ironias engraçadas. O problema existe, mas a forma como eles lidam com o problema cria um problema ainda maior. É uma espécie de ciclo de confusão, e isso acontece até o último momento.
Outra coisa interessante é como o filme consegue misturar o exagero com alguns elementos de suspense. Mesmo sendo uma comédia, existe uma construção. Você sente que está chegando ao fim. Você sente que os personagens estão perto da resolução. A diferença é que a resolução vem no estilo do filme. Não é uma conclusão séria, é uma conclusão cheia de exagero, e isso combina com tudo que veio antes. Um erro comum em algumas comédias é fazer o final parecer desconectado do resto. A pessoa assiste e pensa: por que o filme terminou desse jeito? Aqui não. O final é simplesmente a consequência de toda a loucura acumulada, e por isso ele funciona. Agora falando um pouco sobre o legado de Todo Mundo em Pânico 2. Eu acho que esse é um filme que representa muito bem uma fase específica da comédia. No começo dos anos 2000, esse estilo de humor estava muito presente. Era uma época onde as paródias tinham grande espaço. O público conhecia os filmes que estavam sendo zoados, as referências eram recentes, e isso criava uma conexão muito forte. Hoje, algumas pessoas podem assistir e não entender todas as referências,